Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live nessa semana que antecede o segundo turno de eleições polarizadas, eleições de muita hostilidade, de muita confusão, e nós vamos refletir hoje sobre a questão do seu voto não ser laico. Para isso eu vou ter um convidado muito especial, um grande amigo, um pastor, um professor, um teólogo a quem muito admiro, Tiago Abdala. Daqui a pouco eu vou chamá-lo. Na verdade, já vou colocá-lo aqui um pouquinho sobre laicidade e o seu voto, quais as implicações disso, e eu espero que seja um tempo muito proveitoso para você. Tiago Abdala, boa noite. Fala, Sacha, boa noite. Uma alegria muito grande estar aqui contigo e participar desse bate-papo aí. Sensacional. Você me ouve bem? Eu te ouvo perfeitamente. Eu estou te escutando, eu te ouço. Ouvo, obviamente, não existe. Eu te ouço perfeitamente. Nós vamos dar só um tempinho para o pessoal entrar. Sempre tem aí um delay do pessoal chegando. E aí a gente começa com um público um pouco maior. Lembrando que vai ficar aqui gravado. E eu espero que seja um bate-papo útil para os crentes em Cristo, para os filhos de Deus, para os cristãos, tentando pensar e navegar política, tentando pensar a sua fé em meio a toda essa confusão política que nós estamos vivendo aí, tá bom? Muito legal. Então, boa noite aí o pessoal que está entrando. Lembrando que a gente fez uma pequena série de 2 episódios. O primeiro foi terça-feira e nós falamos sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus nesse processo eleitoral, buscando a resposta da seguinte pergunta, que eu acredito que é o temor de muitos eleitores hoje. E se teu candidato não ganhar? Deus segue reinando. Verdade suficiente para manter o nosso coração no prumo, tá bom? E hoje nós vamos dar um passo além do que nós já estabelecemos na terça-feira, falando sobre a nossa responsabilidade como cristão. E aí é justamente a ideia do título de hoje, seu voto não é laico. Nós vamos conversar um pouco de como nossa cosmovisão cristã, nossas convicções, nossa fé, nos informa nesse emaranhado de informações e desinformações com relação ao nosso voto, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, eu quero orar e depois da nossa oração, eu quero fazer uma apresentação um pouco mais rebuscada do Tiago. E também deixar bem claro, vai ficar aqui gravado o nosso objetivo com essa live. Eu vejo um certo receio de se falar sobre esse assunto, porque é muito fácil queimar opiniões, queimar pessoas por colocações fora de contexto ou colocações presas num tempo e num contexto. Nós vamos pedir sabedoria de Deus e eu espero que o propósito do nosso tempo hoje fique claro, que seja edificante e que Deus nos guarde com precisão nas nossas palavras, tá bom? Então deixa eu orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor e diante deste público ao vivo, o público que irá assistir posteriormente, para refletir sobre nossa fé e as aplicações à política, aplicações à nossa responsabilidade civil. Obrigado a Deus pela vida do Tiago, a sua disposição em nos servir com o conhecimento que o Senhor deu a ele, com os dons e talentos que o Senhor confiou a ele, e que seja um tempo onde possamos navegar com tranquilidade e clareza, diante de tantas informações diversas e desinformações, a fim de trazer clareza para o teu povo, para os teus filhos, que seguem na busca de exercer fidelidade enquanto o contexto se torna muito hostil. Dá-nos direção e é convicto da tua soberania, é convicto de que o Senhor dá sabedoria, de que nós oramos e vamos bater esse papo. Que seja edificante, que seja para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então deixa eu falar um pouquinho sobre o Tiago. Depois eu falo só um pouquinho também. Deixa eu começar falando quem eu sou, né? Para quem está entrando aí por outras vias, eu sou o pastor Alexandre Mendes, o Sacha, um dos pastores da Igreja Batista Maranata em São José dos Campos. Casado com a Ana, nós somos pais de 3 filhos e aqui estamos. O Tiago foi meu colega e amigo de Seminário Bíblico Palavra da Vida em Atibaia, nós somos da mesma turma.
E desde então nós mantemos contato, trabalhamos em alguns projetos juntos. O Tiago, Deus o abençoou com uma incrível capacidade de organização de ideias, estudo, e ele tem usado esses dons e talentos tanto em edição de livros, escrevendo livros, ensinando alunos que posteriormente vão escrever livros e também dando inúmeras aulas, palestras e pregações sobre diversos assuntos, inclusive política, onde ele tem aí trazido alguns pensamentos, concatenando ideias que têm servido a igreja para pensar bem politicamente. Um aspecto particular que eu guardo com bastante carinho nas minhas memórias foi uma vez que o Tiago me desafiou num pensamento político. E a gente teve uma boa conversa, uma produtiva conversa, e ali lançou-se uma semente para que eu pensasse fora de uma caixa que eu não sabia onde eu estava, para pensar biblicamente sobre política. Então eu louvo a Deus, Tiago, por aquele episódio. Acho que você lembra que a gente trocou ideia em cima de um post, de um blog que eu tinha. E ferro afiando ferro. Exatamente, né? Exatamente. Bom, eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, Tiago, tanto do seu ministério ou do que você tem atuado hoje, apenas para que as pessoas lhe conheçam mais, e aí eu falo um pouquinho do propósito da live. Joia, Sacha. Eu tenho servido nos últimos 10 meses, né, desde janeiro desse ano, aqui no Instituto Missionário Palavra da Vida, no Pará, pertinho de Belém. Estamos a 30 quilômetros mais ou menos de Belém. Tenho trabalhado no ensino, em sala de aula, especialmente de aulas de Antigo Testamento, teologia do Pentateuco, profetas e assim por diante. Discipulado dos alunos, né? O Palavra da Vida ele tem como filosofia esse investimento na vida daqueles que estão sendo treinados para o ministério. E tem sido uma alegria enorme servir aqui no PV durante esses 10 meses. Espero ficar um bom tempo aqui servindo ainda. E também pastoreei durante 13 anos, aproximadamente, a Igreja Batista Nova Esperança, que fica na Zona Norte de São Paulo. Eu tive a alegria de trabalhar no processo de plantação dela e saber que a igreja tem caminhado bem agora também, continua servindo, adorando o Senhor. E a gente lembra com muita saudade desse tempo de pastoreio também, com muito carinho, né? Como o Sacha falou, tenho escrito algumas coisas ultimamente. E recentemente saiu um livro sobre o hebraico nosso de cada dia. A gente pode falar um pouquinho mais sobre ele depois. Mas é um pouquinho de mim. Sou casado com a Fabiana e tenho 2 filhas. A Catarina, mais velha, em homenagem a Catarina Fombora, esposa do Martim Lutero, e a Beatriz, que é a nossa caçulinha. Então, uma alegria estar com elas aqui também servindo a Deus. Muito bom, sensacional, Tiago. Pessoal, qual que é o nosso propósito da live hoje, né? Eu vejo com preocupação alguns posicionamentos públicos políticos. Eu não vou entrar no mérito se certo ou não, apenas a preocupação com os efeitos rebotes de algumas coisas quando nós atuamos na categoria de pastor ou na função pastoral como dominadores das consciências de pessoas. Longe de nós de que essa live sirva como cabresto eleitoral para qualquer cristão e longe de nós da omissão pastoral de estimular você a pensar as implicações da sua fé em cada aspecto de sua vida, inclusive política. Então, se você olha esses 2 aspectos, você vê a corda bamba que nós estamos, daí a carência, a dependência que nós temos do Espírito Santo e sua sabedoria para navegar com você em dias difíceis, mas na certeza de que em meio a essas provas o Senhor dá sabedoria. Então nós precisamos misturar aqui humildade com coragem e só pela graça de Deus é que nós vamos dar o próximo passo e de pensar a nossa fé e de pensar política à luz da nossa fé. Essa que é a ideia dessa live, tá bom? Não é uma campanha política. Talvez se você chegue à conclusão de que a gente puxou por um lado ou por outro, você precisa examinar o que está sendo dito, conferir nas escrituras se de fato é assim e dar o seu passo de coragem e humildade, tá bom? Nós estamos no ano de 2022, o contexto é o segundo turno das eleições presidenciais e de alguns estados, de governos do nosso país, não é? E o contexto é que nós temos algumas informações e vivemos um momento político e precisamos interagir com ele, tá bom? Bom, dito isso, nós temos um enorme desafio
de enxergar tudo na perspectiva divina. Um dos aspectos que eu admiro, e na minha amizade com o Tiago isso foi sendo forjado, e eu pude testemunhar isso, né? É a busca de enxergar cada aspecto da nossa vida à luz da perspectiva divina. Né? A gente teve o privilégio de trabalhar junto na teologia bíblica de Salmos, né? Antropologia bíblica de Salmos, de entender quem é o ser humano à luz do livro de Salmos. E agora a gente está aqui, quase 20 anos depois, refletindo sobre política à luz da palavra de Deus. Então, Tiago, fala um pouquinho para a gente do seu entendimento de política, do seu entendimento de Estado, o papel do Estado, à luz de uma teologia bíblica, o que você vem aprendendo, nos desafia a pensar biblicamente sobre Estado e sobre política. Joia. Nada melhor do que começar com Salmos para pensar política, já que o Sacha tocou a bola aí para chutar para o gol, né? É muito interessante como o livro de Salmos enfatiza, antes de tudo, que o nosso Deus reina. Ele governa sobre tudo, ele reina sobre as nações. Eu acho fantástico, por exemplo, quando o Salmo 96, eu estou com ele aberto aqui, diz o seguinte lá no versículo 10. Digam entre as nações, o Senhor reina, por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Então, eu creio que o cristão ele pensa a política a partir de uma compreensão de que o Senhor reina sobre todas as coisas, de que ele tem todo o poder, né, como os seres celestiais lá em Apocalipse 4, adorando esse Deus e reconhecendo que a ele pertence o domínio, a glória, o poder. Todos os reinos deste mundo estão debaixo do poder desse Deus, e ele tem direito a esse poder porque ele criou todas as coisas. Essa é a lógica do livro de Salmos. Né? Por exemplo, Salmo 149, o salmista vai dizer no versículo 2, olha Israel, o Senhor é o teu Criador e por isso ele é o teu rei. Né? Então parece que há uma relação muito clara, especialmente em Salmos, entre o fato de Deus criar todas as coisas e ele reinar sobre tudo. Então, o cristão ele parte dessa perspectiva de que existe um rei que governa sobre tudo e sobre todos, e é desse rei que emana todo o poder. E aí a gente começa a pensar um pouquinho na questão política. O que seria política? Se a gente pensar especialmente no conceito grego de polis, que é a ideia de um agrupamento de pessoas movido por um bem comum, movido por um senso de comunidade, e aí o termo politeia vem de polis, né? A política ela estaria, então, relacionada a essa organização comunitária que busca o bem comum, e a política diria respeito a esse processo de administrar essa organização, de dirigir essa organização e de trabalhar para a prosperidade daquela comunidade, né, para o florescimento daquela comunidade. Então, a ausência de uma vida política culminaria num grande caos. Um pouco daquilo que o livro de Juízes dá para nós de vislumbre, né? Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Então, para o cristão, a ausência de um governo, a ausência de uma autoridade, significa algo negativo da perspectiva posterior à queda. Né? Nós vivemos num mundo caído e onde a autoridade se faz necessária. Né, a gente não pode esquecer, por exemplo, de Gênesis capítulo 9, que estabelece justamente o governo humano para refrear o mal, para limitar o crime. Deus, então, dando autoridade ao homem para punir crimes, por exemplo. Né? E daí surge esse conceito de autoridade como um instrumento de Deus para que haja florescimento na comunidade. Né? A autoridade ela serva de Deus para o nosso bem, vai dizer Paulo em Romanos capítulo 13, e também para punir o mal, para administrar a justiça dentro de uma sociedade. Ok, excelente. Então, se você está ouvindo a gente e atento na construção que o Tiago acabou de apresentar, vê se eu estou resumindo certo, se o meu entendimento está correto, Tiago, tá bom? Vai me interrompendo se você entende que uma complementação é necessária. Nós temos Deus, nós cremos em Deus, nossa perspectiva nos informa de um Deus em quem nós colocamos nossa confiança, Criador dos céus e da terra. E a implicação que os Salmos nos coloca de ser Criador dos céus e da terra é que ele tem jurisdição sobre todas as coisas, ele tem autoridade sobre tudo e ele é a fonte de todo o poder. Implicação para nós hoje, nenhum candidato, nenhum cargo eleito tem poder inerente em si mesmo. Lhe foi conferido e ele é mordomo disso.
correto? Perfeito, Sasha, perfeito. Nenhum governante pode reivindicar poder absoluto. Uhum. Todo poder humano é poder derivado. E deriva daquele que tem toda a autoridade, que é o Senhor. Então, Ok. mesmo um governante humano, ele não tem liberdade para fazer o que ele bem entende. Ele Ele presta pode contas a esse achar, governante maior. ele pode Aham, achar que faz o que bem entende. aham, Na perspectiva dele, a grande maioria não vão ter essa compreensão, mas informados pela perspectiva bíblica, nós dizemos, ele não faz o que bem entende, o poder lhe foi conferido e o assunto nosso é com Deus, certo? O nosso assunto perfeito, é com Deus. perfeito. Legal, muito bom. Bom, aí você falou um pouquinho sobre política e a questão da política, dessa administração para o bem-estar comum, das funções políticas e etc. Bom, muito hoje se diz sobre a questão da laicidade. Eu não vou trazer uma definição técnica, eu vou deixar para você expor isso para a gente, mas eu quero dar e colocar aqui, talvez alguém se identifique comigo nisso, né? De que muitas vezes nós vemos pessoas chamando a cartada laicidade como se o que eu creio ou o que você crê não tem nada a ver com o que nós vamos fazer no próximo domingo. Ou o que eu penso sobre política não tem nada a ver com o que eu acredito e confesso no domingo. Ok? Bom, essa é uma definição funcional, prática, popular, coloquial de laicidade e que a gente precisa rever se é isso mesmo, o conceito de laicidade, e se isso é consistente com o que você já começou a colocar de pano de fundo para a gente aí sobre a função do Estado e que todo o poder emana de Deus. Joia. Ah, muita gente usa esse conceito, né, Sasha, de separação entre igreja e Estado, como se a nossa vida cristã ou vida religiosa dissesse respeito apenas àquilo que nós fazemos dentro de um local de culto. Mas quando a gente pensa na separação entre igreja e Estado, né, ou nesse conceito de laicidade, alguns inclusive vão fazer distinção, por exemplo, entre uma perspectiva laica inglesa, que entende que todo mundo tem que trazer para a arena pública, né, para a praça pública a discussão, e cada um traz a sua ideia, cada um traz a perspectiva, e todo mundo tem direito de falar e se pronunciar dentro dessa comunidade, dentro dessa polis, né? Já outros olham para a perspectiva da laicidade francesa como aquela coisa que tira do espaço público, da discussão pública, questões religiosas, né? Então, o cristão deve reservar a sua vida religiosa para a sua vida particular, para a sua vida dentro de casa, ou talvez para um templo, né, para uma igreja, ali ele pode praticar a sua religião, mas nada de cortar, por exemplo, um crucifixo e ir para dentro de uma escola, né? Ou nada de colocar um kippah, se você é judeu, e ir para a escola com esse kippah, né? Ou uma muçulmana, por exemplo, sei lá, colocar um véu. Então, mas quando a gente pensa nessa distinção entre igreja e Estado, nessa separação entre igreja e Estado, nós não estamos falando que a nossa fé não deve informar as nossas escolhas políticas. Nós estamos pensando que há esferas de autoridade ou áreas de autoridade em que a igreja deve atuar e áreas de autoridade que pertencem ao Estado. Por exemplo, não pertence à igreja a autoridade da espada. Paulo vai ser muito claro lá em Romanos 13 que quem exerce a justiça no sentido de uso da força física para que a justiça seja praticada é o Estado. Ele tem o papel de reprimir o mal por meio da força física. A igreja pode se pronunciar contra o mal, a igreja pode se posicionar na questão daquilo que é justo, que entende que é a justiça que Deus estabeleceu, mas a igreja não pode usar a força física para refrear o mal ou para impor a justiça sobre a sociedade, né? O Estado tem esse papel. Por outro lado, não é papel do Estado, por exemplo, gerir a disciplina dentro de uma igreja local, né? Então, como é que a igreja deve lidar com um cristão que vive uma vida em pecado, né? O Estado não deve interferir, né? O Estado não deve se meter nessa área que é jurisdição da igreja. Então, quando a gente fala de separação entre igreja e Estado, a gente está reconhecendo que Deus estabeleceu esferas diferentes para a nossa vida e cada esfera tem a sua autoridade específica. Então, quem que é autoridade na esfera familiar? São os pais. Ou, se a gente pensar em última instância, o marido
né? O pai, em Efésios 5, Paulo vai dizer, olha, esposas, sejam submissas ao Estado. Né? Nem falam para os filhos, olha, vocês devem se submeter às autoridades governamentais. A ordem para submeter às autoridades é uma ordem dada para todos os cidadãos, para todos os cristãos. Mas dentro da esfera familiar, Paulo vai ser muito claro, filhos, vocês devem obedecer aos pais de vocês, vocês devem honrar os pais de vocês. Esposas, vocês devem reconhecer que existe uma autoridade no lar que responde, em última instância, a Deus por aquilo que acontece, que são os maridos. Então, quando nós defendemos essa separação, né, entre igreja e Estado, nós estamos dizendo que há uma jurisdição que cabe ao Estado, há uma responsabilidade que Deus delega ao Estado, e há uma responsabilidade que Deus delega às diferentes autoridades nas distintas esferas. Né? Então, não cabe ao Estado gerir a vida familiar, não cabe ao Estado gerir a vida eclesiástica. Né? Onde é que o Estado entra nessa questão das esferas? Ele entra justamente quando há um conflito de esferas. Então, quando, por exemplo, você tem um conflito, talvez, entre a esfera escolar e a esfera familiar. Né? Então, o Estado tem que administrar justiça nesse contexto de conflito. Ou em contextos em que aquelas pessoas que recebem autoridade de uma determinada esfera estão usando da sua autoridade, estão abusando da sua autoridade para prejudicar aqueles que são mais fracos. Então, quando a gente olha para Deus em Salmos, a gente vê um Deus que reina sobre tudo e sobre todos, e um Deus que é apresentado, por exemplo, lá no Salmo 146 como Criador de céus e terra, e o Salmo 146 termina falando que o Senhor reina para sempre. E é muito legal observar entre os versículos 6 e o versículo 10, aquilo que Deus faz como rei sobre o mundo e sobre o universo, né? sobre a história. Ele administra a justiça cuidando do órfão, cuidando da viúva, dando vista aos cegos. Então, ele protege aqueles que são mais fracos dentro da comunidade, para que eles não sejam abusados por aqueles que detêm algum tipo de influência, de poder, seja ele político, econômico e assim por diante. Então, quando a gente fala dessa separação, a gente está se referindo a isso. E uma outra coisa, Sasha, que eu estava pensando hoje, estava estudando sobre o livro de Naum, com os meus alunos de teologia dos livros proféticos, né? E é muito interessante observar, o Daniel Timmer tem um excelente comentário de Naum, ele fala assim, olha, por trás da visão de conquista, de domínio assírio, existia uma visão religiosa. Né? Então os assírios entendiam que eles deveriam dominar e governar outros povos, porque eles entendiam que Ashur, que era o deus a quem eles adoravam, Ishtar, que era a deusa da batalha, tinha esse direito. Então é muito interessante que, por exemplo, quando Assurbanipal, que é o imperador da época de Naum, conquista a cidade de Tebas no Egito, Assurbanipal vai dizer assim, Shiraka, que era o faraó da época, abandonou ou se esqueceu do poder de Ashur Ishtar e decidiu confiar na sua própria força. Então, esse exemplo mostra para nós que a religião vai influenciar a nossa perspectiva política. É a perspectiva religiosa, por exemplo, que vai levar um Senaqueribe a dizer para o povo de Jerusalém, olha, não pensem aí que aquilo que Ezequias está dizendo para vocês, de que o Senhor vai livrá-los das minhas mãos, que isso vai acontecer, porque vejam os deuses de Arpade, vejam os deuses das outras nações, eles não conseguiram protegê-las das minhas mãos. Então, existe uma visão religiosa por trás dessa perspectiva política de dominação. O meu Deus tem direito de dominar. Ciente disso ou não. Exatamente. Pessoas que afirmam não ter religião nenhuma, na verdade, têm deuses a quem elas servem. E elas trazem essas crenças nesses deuses e a ética ligada a essas divindades para a arena política. Né? Então, uma pessoa que chega assim, não, você tem que deixar o seu cristianismo de lado. Né? O Jonathan Lima toca muito bem no livro dele, que a Thomas Nelson lançou recentemente em português, eu tenho aqui a versão em inglês, né? Mas exatamente por que se enfurecem as nações, no capítulo 2 ele fala isso, né? De que, olha, é muito interessante porque funciona como uma espécie de detector de metais. Né? Então, eu programo o detector de metais para reconhecer apenas aquelas religiões formais. Então, olha, o seu cristianismo você deixa de lado, o seu judaísmo você deixa de lado, mas essas pessoas que afirmam ser seculares,
e que não que não tem influência religiosa, na verdade elas estão sendo guiadas pelo seu Deus, pela divindade que elas adoram, né? É isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1. Ou você adora o Deus verdadeiro, né? Ou você segue a verdade e dá glória ao Criador, ou você vai seguir a mentira e vai criar algum tipo de divindade a quem você vai servir e adorar. Sim. Agora, Então, deixa eu dar uns 2 passos para trás aqui e a gente recapitular o que você já colocou para a gente no início e até ajudar para quem está nos ouvindo para enxergar que a coisa é um pouco mais profunda do que me deu um capítulo e um versículo para simplesmente provar que o candidato X é de Deus e que o candidato Y não é de Deus, né? A nossa instabilidade, ela foi criada ao longo de muito tempo, eu acho que eu até me arriscaria a dizer séculos, né? Porque você começou dizendo o seguinte para a gente, Tiago, de que Deus é o criador dos céus e da terra, e a implicação disso no livro de Salmos é que ele é rei sobre todas as coisas. Ele é a fonte de poder. Só que a gente para e começa a olhar para a nossa história moderna, não precisa ir muito longe, a nossa história é recente, e nós vemos os ataques à figura do Deus criador. Ele não criou as coisas, nós somos resultados de processos aleatórios e espontâneos, e tá aí a confusão, né? Nós estamos tirando e esvaziando em todas as frentes da linha de pensamento que você colocou aqui para nós, o fato de que Deus detém autoridade e de que nós devemos pensar política a partir de uma perspectiva cristã. Religiosa, no final da sua fala aí, é um dado. Okay? Pessoas não tem como fugir disso. Não tem como fugir, elas são adoradoras, elas têm uma perspectiva religiosa sobre tudo, algumas delas assumem essa perspectiva e têm um nome para essa perspectiva, outras estão cegas a essa perspectiva, cegas pelos seus deuses, certo? Pelo que elas adoram. Sasha, até pegando o seu gancho, suas observações perfeitas, a gente pode lembrar do livro do David Koyzis, né, Visões e Ilusões Políticas, em que ele vai falar, olha, cada ideologia é a tentativa de tornar um elemento da criação o seu Deus e esperar desse Deus a sua redenção, a sua salvação. Então, por exemplo, o socialismo vai tornar a comunidade, a propriedade comum, né, o seu Deus, ou vai tornar o Estado o seu Deus e esperar do Estado a sua redenção. Né? Mas o liberalismo também pode tornar o indivíduo o seu Deus e venerar o indivíduo e colocar o indivíduo em cima de um altar e adorá-lo achando que a resposta está no indivíduo. Né? O conservadorismo pode fazer da história o seu Deus, da tradição o seu Deus, mas a tradição pode errar. Né? A tradição ela não é perfeita. Eu gosto muito de lembrar até como a gente geralmente associa, né, a perspectiva evangélica mais a uma perspectiva conservadora. Eu gosto muito de lembrar, por exemplo, do caso de William Wilberforce. Né? Se ele fosse ter uma perspectiva conservadora, naquele contexto em que a escravidão era um elemento da cultura da época, né, um elemento tradicional da cultura da época, ele jamais lutaria contra isso. Ele jamais tentaria propor leis que acabassem primeiro com o comércio de escravos e depois com a escravidão propriamente dita. Né? Mas William Wilberforce está sendo alimentado por uma visão bíblica, por uma compreensão de que Deus é rei, ele criou todos os seres humanos e todos os seres humanos são criados à imagem e semelhança desse Deus. E se todos os seres humanos são criados à imagem e semelhança desse Deus, não existe diferença entre um branco e um negro. Né? Eu não posso tratar um outro ser humano como se fosse inferior a mim e escravizá-lo. Então, por isso nós precisamos ser alimentados por essa visão de que Deus governa sobre tudo. A mesma coisa se a gente aplicar para a questão, talvez, do Estado como Deus, né? Dessa expectativa de que o Estado nos redima. Pensa, por exemplo, em Paulo, lembrando 2 vezes em Romanos capítulo 13, que a autoridade ela é serva de Deus para o bem. A autoridade não detém, a autoridade governamental não detém todo o poder, ela não pode fazer o que ela bem entende. E a autoridade tem limites. E ela precisa respeitar esses limites. A gente pode lembrar, por exemplo, eu gosto daquela situação em que Daniel se pronuncia contra uma autoridade que não era de Israel, que não era de Judá, nem do norte nem do sul, que era Nabucodonosor. E ele vai dizer o seguinte para Nabucodonosor. Lá no capítulo 4,
versículo 24 e 25. Daniel fala assim: esta é a interpretação ao rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá com animais selvagens, comerás capim com os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Então, ele reconhece aqui Daniel e diz isso para uma autoridade de fora de Israel, que essa autoridade estava debaixo do domínio de Deus e só tinha autoridade porque Deus a concedeu. Sim. Né? Então, quando Paulo chama a autoridade romana de serva de Deus, sendo que a autoridade romana gostava, e isso vai se tornar cada vez mais intenso, certo? À medida que o primeiro século caminha já para o seu fim, você tem imperadores começando a reivindicar para si status divino. Né? Então, antes, né, por exemplo, na época de Nero, ou de Cláudio, antes de Nero, você vai adorar o imperador anterior. Né? Então, o imperador ele é filho de Deus, né? Porque ele é filho daquele César anterior, daquele governador anterior que já faleceu, e esse governador anterior é venerado e adorado. Né? Mas agora Paulo vai dizer, olha, a autoridade ela é serva de Deus, ela não é divina. Né? Ela está debaixo do Senhor que governa sobre tudo e sobre todos. Então, eu gosto muito da observação que o Andrew White faz e que o Frank Ferreira cita no livro dele Contra a Idolatria do Estado, que é justamente essa percepção. Quando Paulo diz que a autoridade é serva de Deus, essa ideia é revolucionária para aquela época. Né? Porque só existe um Kyrios, só existe um Senhor que deve ser adorado, que é Deus, e não César, e não o governante romano. Sim. E aqui tem 2 aspectos que já nos começa a direcionar para passos práticos para você cristão que tem buscado pensar o seu voto de maneira agradável a Deus, de maneira em conformidade com a vontade de Deus, né? De que Deus, ele reina absoluto, nada foge do controle de Deus, e ele usa autoridades imperfeitas, autoridades piedosas para os seus propósitos na história, num mistério que não cabe aqui dentro para compreender o encaixe dessas peças. Mas nós temos informações bíblicas para afirmar e seguir com coragem. Então, a autoridade ímpia está seguindo os propósitos de Deus. Você citou alguns exemplos disso, né? A gente poderia citar outros de como Deus levanta nações ímpias para o cumprimento dos seus propósitos, ao mesmo tempo em que ele chama os seus filhos, os cristãos, para entender o propósito da autoridade que foi conferida. 2 Coríntios, capítulo 13, né, no versículo 10, o apóstolo Paulo aponta no finalzinho, né, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruir. A compreensão cristã de autoridade tem a ver e está ligada com o propósito para o qual ela foi dada. E aqui é que começa a nos ajudar a entender de que ao votarmos por um governante, ao votarmos para alguém que ocupa uma função no Estado, seja ela qual for, ela vai precisar estar alinhada com o propósito do Estado à luz da nossa perspectiva cristã. Então, por isso que é importante você que está nos ouvindo ter um entendimento bíblico à luz desse arcabouço de textos, da compreensão que o Tiago colocou aqui para nós, de qual é a função do Estado. Okay? Qual é a função do Estado? Porque aqui e ali nós escutamos muitas distorções, né? Outra delas... Alô? Outra delas que eu espero que tenha esclarecido para você é esse negócio de que o poder emana do povo. O Tiago já esclareceu isso para a gente. O poder emana de Deus. A fonte é outra, não é? A fonte é outra. Ah, mas nós estamos num contexto hoje de democracia? Estamos. Mas não tem dedinho que tecle absolutamente nada lá. Fora do controle de Deus. Não tem fake news, arruaça nenhuma fora do controle de Deus. E nós estamos operando dentro da esfera que nos compete. Como eleitor, vamos pensar certo essas coisas, não é? E aí entra essa questão da função. Então hoje nós estamos aqui votando, né, nos preparando para votar para o chefe de Estado, o chefe do Executivo, que tem um papel dentro do Estado, no nosso contexto hoje, que exerce um papel. O Tiago já colocou alguns pilares dele, que tem a ver com punir a injustiça, punir o mal, né, e promover o bem. Isso vai ter caras ao longo das épocas, né? Eu estava até
conversando hoje com o pessoal, né, de que como a pandemia desafiou, né, uma série de ideologias políticas, né, de liberalismo, Estado pequeno, necessitou-se de coisas diferentes, e de repente a gente vê atuações distintas e diversificadas nisso. É complexo o assunto, né? Parece que não cabe numa ideologia só o negócio. A gente precisa ter um pensamento bem dinâmico com relação a isso. Agora, explicado o que você explicou pra gente, Tiago, de laicidade, de função do Estado, né? Da compreensão de onde vem o poder, das esferas, sua explicação das esferas aí, né? Pegando um pouquinho aí, acho que da obra de Kuyper e tudo mais, né? Aí como a gente entende esses limites, né? E que Deus nunca delega a sua autoridade de maneira completa a algum representante, vai ter limites. A gente vê isso ecoando na Escritura, compete a mim obedecer a Deus e não a homens. Então existem momentos, não vou entrar nisso hoje, né, da desobediência civil, mas a gente vê que já tem aqui algumas outras cercas para a gente navegar, né? Agora, Sim, diante sim. disso, como é que a gente constrói a consciência de um voto à luz do papel do Estado, à luz das pautas que são apresentadas e nós já sabemos por histórico e de homens falhos o que nós podemos esperar, algumas vão ser promessas vazias, ok? Nós vamos ter informações limitadas sobre a ética de cada um dos candidatos, sobre o que eles pretendem de fato fazer. Tudo isso é limitante para tomarmos uma decisão. Isso tudo influencia, mas não nos tolhe de tomar uma decisão com coragem e humildade submisso à palavra de Deus. Fala um pouquinho desse voto de uma consciência cristã bem informada, com parâmetros bíblicos aplicados ao nosso contexto. Como é que a gente constrói isso daí? Sasha, você mencionou o Kuyper, e eu acho algo muito interessante no... Ele tem um livro, né, chamado Calvinismo, ele tem um capítulo sobre Calvinismo e política, e ele faz uma citação de Calvino, e ele diz que essa citação está no comentário de Samuel. Depois eu não consegui achar essa citação de Calvino fora do livro do Kuyper, mas é interessante que ele abre aspas para Calvino, que diz o seguinte, eu estou com essa citação aqui do meu lado. E vós, ó povos, a quem Deus deu a liberdade de escolher os seus próprios magistrados, cuidem-se de não se privarem deste favor, elegendo para a posição de mais alta honra patifes inimigos de Deus. Então, assim, o conselho de Calvino é um conselho bem contundente, né, nos lembrando que nós temos responsabilidade no processo de votação. Ou seja, Deus, no final das contas, é quem coloca a autoridade. Mas o fato de ele estabelecer aquela autoridade não nos isenta da nossa responsabilidade de escolhermos esse nosso representante com discernimento. Então, essa percepção de que esse mesmo Deus que coloca homens no poder é o Deus que usa meios ou instrumentos, por exemplo, como a nossa democracia, para colocar esses homens no poder. Ou seja, Deus coloca os nossos representantes por meio do nosso voto. É por isso que a gente precisa tomar uma decisão com sabedoria, não escolhendo pessoas ou homens que vão propor algo que é contrário àquilo que nós entendemos ser o padrão de justiça de Deus. Então, acho muito interessante, por exemplo, o conselho que Daniel dá para Nabucodonosor, depois de lembrar que de Deus emana todo o poder, ele diz assim, portanto, ao rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Né? Então, nós deveríamos escolher governantes cujos valores caminham na direção do bem comum e caminham na direção da justiça que Deus estabelece como padrão. Ou seja, do padrão de justiça que emana do próprio ser de Deus. Então, não tem essa coisa do tipo, não, mas uma coisa é justiça para o cristão, outra coisa é justiça para o ateu, então a gente tem que... o cristão tem que estar disposto a abrir mão de certos princípios religiosos, porque a arena política é algo diferente. Não. Deus estabeleceu alguns elementos fundamentais para que a sociedade humana floresça. E sem esses elementos, não tem como nós prosperarmos. Por exemplo, um desses elementos é o respeito pela dignidade da vida humana. Todo ser humano é criado à imagem de Deus. Inclusive, é nesse contexto que a gente tem a primeira indicação de Estado pós-queda, que é Gênesis capítulo 9. Então, quando você tem lá, na aliança com Noé, Deus dizendo o seguinte, olha, não se deve derramar o sangue de outro homem, e aquele que derramar o sangue de um homem, pelo homem o seu sangue será derramado.
A gente já entra até numa discussão aqui sobre pena de morte, legitimidade ou não, mas o meu ponto é, Deus estabelece um homem para punir o crime de sangue. Né? Então, claramente aqui, você tem esse estabelecimento da autoridade para preservar a dignidade da imagem de Deus que existe no ser humano, né? Porque a imagem de Deus, o homem foi criado. Termina assim aquele texto poético ali de Gênesis 9. Então, por exemplo, o meu candidato é alguém que trabalha em prol da dignidade da vida de todos os seres humanos. Né? O meu candidato é um candidato que protege o mais fraco. Né? Às vezes a gente entra nessa questão do aborto porque é uma questão importante, certo? Porque Deus, no final das contas, quem está criando aquela vida dentro do útero é o Senhor. E isso fica muito claro no Salmo 139, por exemplo, quando o salmista reconhece que Deus o viu ainda quando era uma substância informe, né? E Deus estava formando no útero da mãe. Quando a gente pensa nesse texto de Daniel aqui, de defender o mais fraco, de defender aquele que às vezes não tem voz, né? Eu preciso me perguntar, o meu candidato é alguém que entende que o ser humano deve ser respeitado, né, nas suas mais diversas condições, e ele deve trabalhar em prol da justiça nesse aspecto? Eu gosto muito da ideia do Albert Mohler, quando ele diz assim, que numa nação onde o aborto é permitido, né, ou no mundo em que o aborto é permitido, tudo mais pode ser permitido. Ou seja, se a gente pensa nessa ideia de que uma vida dentro do útero vale menos do que a vida fora do útero, o que nos impede, por exemplo, de começar a classificar a importância das vidas que estão fora do útero também. Né? Então, eu lembro da gente conversar no podcast lá dos jovens da Maranata, né? Aquele caso da topografia do terror, da experiência que eu tive lá naquele quartel da Gestapo, antigo quartel da Gestapo, visitando ali, e dentro do museu você tinha uma propaganda nazista dizendo, né? Pegando um sujeito com deficiências físicas, né? E dizendo, olha quanto esse indivíduo custa para o Estado. Né? E colocando um indivíduo com limitações físicas como sendo inferior a indivíduos que estavam na sua total saúde, né? Que não tinham nenhuma dificuldade física mais grave. Então, esse, por exemplo, é um elemento importante, Sasha, eu diria. E é um elemento importante, o que você está descrevendo até da Gestapo aí, né? O paralelo que existe hoje, como as pessoas tendem a puxar o assunto do aborto para a política pública de saúde, de chamar isso para uma categoria, um problema de taxonomia mesmo, né? De que é uma confusão de categorias o negócio, né? Porque eles tiram a questão do aborto da questão da vida e a proteção da vida e a sua dignidade para a utilidade da vida e o custo público. Quando a gente faz isso, nós estamos desprezando a imagem e semelhança de Deus. Agora, como que eu sou informado da imagem e semelhança de Deus? Cara, eu sou informado da imagem e semelhança de Deus pela revelação da palavra de Deus. Nesse sentido é que o cristão ele é informado por uma perspectiva diferente para enxergar políticas públicas coerentes com o Criador de todas as coisas, porque o mundo só vai funcionar de acordo com as leis criadas por Deus, que dão ordens para Deus, dão ordem para o mundo, né? Eu tive um professor que ele definiu sabedoria assim, Abdala. Sabedoria é a habilidade de viver o mundo de Deus de acordo com as ordens de Deus. E aí ele aplicando isso para Provérbios, né, ele ia descrevendo de que existem as leis que governam os relacionamentos entre entidades físicas, né, gravidade, etc, etc, e leis que governam relacionamentos e leis que governam trabalho e que funcionam para o ímpio e que funcionam para o cristão, funcionam para o não cristão, funcionam para o cristão. Né? Então, nesse sentido, nós não abrimos mão de valores, né, que não informam apenas preferências, né, religiosas. Informam absolutos morais e éticos, cujo referencial estão estabelecidos em Deus, e informa como eu devo pensar essas coisas. Né? E que não é simplesmente, não, eu sou pessoalmente, e aí isso me pega bastante, né? Eu sou pessoalmente contra, né, o aborto, né? A gente vê candidatos se posicionando assim, né? Eu sou pessoalmente contra o aborto, mas aí defendo o direito da mulher fazer o que ela quer com o corpo dela, né?
Pessoal, muita calma nessa hora, né? Porque a gente está confundindo aqui categorias de coisas e não é por aí, né? E ao mesmo tempo, olha quão limitado é, né? Tava lembrando com o pessoal hoje de que essa discussão mesmo de aborto aqui no nosso contexto democrático brasileiro, ela é recente, né? Eu acho que quando eu comecei a votar, sequer a gente via e investigava isso. Não era falado. Acho que uma voz no deserto era o Enéas, né? E que a gente, enfim, né? Criou-se uma caricatura dele e que saudade do Enéas, né? Mas enfim. Ele era caricato em si mesmo, né? Exato. Mas enfim, né? Então é um negócio recente, mas recente ou não, por isso que eu enfatizei no início, é o momento em que hoje nós estamos. Então, no momento que hoje nós estamos com as informações que temos, com as reflexões que temos, do que tem sido produzido em termos dessas reflexões, a gente precisa tomar uma atitude, a gente precisa pensar essas coisas, né, com responsabilidade. Mas perguntar, por exemplo, Sacha, sim. Por exemplo, de que forma o meu candidato olha para o papel do Estado, né? O meu candidato entende que o Estado tem funções específicas a cumprir, né? Ou ele defende que o Estado assuma cada vez mais poder, né? Que os tentáculos do Estado aumentem cada vez mais. Esse é um ponto importante. Porque Paulo, e essa é a confusão das esferas. Essa é a confusão das esferas. Exatamente. O candidato ele deve ou não deve interferir na vida familiar? O candidato ele deve ou não deve colocar restrições para a vida eclesiástica? Né? O candidato entende que o papel, por exemplo, do Estado não é administrar a empresa. Né? Se a gente olha da perspectiva bíblica, o papel do Estado é administrar a justiça. Né? É fazer com que as esferas funcionem bem, havendo harmonia entre elas, né? E julgando quando há prática da injustiça. Então, essa esperança de que o Estado vai administrar bem uma empresa, de que ele vai... até mesmo, sabe, Sacha, o Estado ele tem que trabalhar para o nosso bem. Né? Isso eu creio que implica políticas públicas que vão cuidar dos desfavorecidos. A gente vê, por exemplo, sempre essa preocupação com o mais pobre. Né? Mas, ao olhar para o Antigo Testamento, por exemplo, a gente percebe uma ênfase muito grande na nossa responsabilidade individual de cuidar do mais pobre. Então, você pega o exemplo de Ruth e Noemi, que estão chegando em Belém de Judá, numa condição de extrema pobreza, porque elas são viúvas, e a viúva era um dos representantes, né, era uma das manifestações concretas da pobreza no mundo antigo. Né? Era a viúva, o órfão e o estrangeiro. Né? E Ruth era viúva e estrangeira. E quem é que cuida dessa viúva? Quem cuida dessa viúva é um indivíduo chamado Boaz. E as autoridades entram no processo simplesmente para definir quem é que tinha direito de cuidar dessa viúva e se aquele que tinha o direito primário assumiria essa responsabilidade. Porque caso aquele parente mais próximo não assumisse a responsabilidade de ser o resgatador, Boaz seria o segundo aí na linha de sucessão. Então, é muito interessante essa responsabilidade que a Bíblia joga também para os indivíduos, né? Ou para a comunidade. Às vezes a gente espera muito do Estado, quando na verdade as nossas igrejas, e nós como indivíduos também, deveríamos olhar ao nosso redor e perguntar, como é que eu posso fazer diferença aqui? A gente tem um caso fantástico aqui em Benevides, que eu cito inclusive quando eu falo sobre Shalom no meu livro, porque o Shalom só existe, a paz, o bem-estar só existe onde há a promoção da justiça. E aqui em Benevides tem uma igreja que tem trabalhado de maneira muito forte no lixão da cidade. Uma igreja que tem feito uma diferença enorme em pessoas que estavam no lixão, uma vida arrebentada, e elas são tiradas desse contexto, passam a trabalhar em outras áreas, passam a ter a sua casa, passam a ter uma vida digna, né, porque estavam numa condição assim né, vivendo perto de esgoto, sujeitas à doença e tudo mais, uma vida indigna de um ser humano. E essa igreja tem cuidado e tem... É muito legal ver os testemunhos das pessoas que tiveram a sua vida transformada. Né? Então, a igreja deveria ser a primeira a manifestar essa justiça também, sabe, Sacha? Vivendo no seu dia a dia aquilo que o Jonathan Lima fala, né? Às vezes a gente quer redimir a nação, mas Deus nos chama, antes de tudo, a vivermos como uma nação redimida e fazendo a diferença onde nós estamos. Sim. Então, eu escutei
Eu escutei um conceito uma vez que fez bastante diferença, e aqui eu acho que aponta em algo que às vezes a gente não quer, a gente quer evitar. Eu digo isso como cristão, eu digo isso talvez como pastor também, né? Das omissões nossas como cristão, né? E a frase era mais ou menos assim, era num contexto da gente pensar sobre missões e tal, e era sempre assim: pense globalmente, haja localmente. A gente subestima o poder dessas ações que parecem pequenas, mas que transformam gerações. Transformam gerações, né? E a responsabilidade dessa religião pura e sem mácula, né? De cuidar das viúvas e dos órfãos, né? E manter-se incontaminado do mundo, né? Então, ah, enfim, que Deus nos abençoe com fidelidade nesse ponto também. E olha só para onde a gente foi, né? A gente caminhando aqui na construção de algo, e olha como toca em tantas questões de vida, justamente porque você levantou a bola da responsabilidade do Estado, né? E como a gente confunde e espera do Estado coisas que nós deveríamos estar nos movendo para, né? E isso faz diferença também, né? Em como você vai avaliar pautas, né? Sasha, eu estou lembrando aqui só de 1 Samuel 8, quando Samuel fala do rei segundo as outras nações, né? Israel queria muito um rei segundo as outras nações, que também os liderasse na batalha e tudo mais. E aí, o grande ponto para mim do livro de Samuel é mostrar a diferença entre o rei segundo as outras nações, que era Saul, ele tinha um porte militar, ele se destacava. Eu creio, inclusive, que 1 Samuel 9 não diz que ele era filho de um homem de muitos bens, mas diz que ele era filho de um homem guerreiro, de um homem valente, né? Então ele descendia né? Ele tinha uma ascendência militar, uma ascendência guerreira, e esse cara fracassa, né? Porque ele não confia no Senhor, ele não leva Deus a sério. E aí, quando Samuel fala sobre o que o rei segundo as outras nações faria, é muito interessante o verbo que mais se repete em 1 Samuel 8. Né? Esse rei vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar. Ou seja, quem coloca a confiança no Estado, né, fica sem nada no final. Porque o Estado, se ele entrega a si mesmo e acha que tem todo o poder, ele não vai trabalhar necessariamente em prol do povo, né? Ele vai acabar assumindo cada vez mais o controle do povo. Então ele precisa entender, o governante precisa entender que o poder dele é limitado. Ele precisa respeitar os outros poderes nesse processo, né? E entender especificamente qual é o seu papel para não interferir em esferas. Por exemplo, quem que educa as crianças? Quem tem a responsabilidade de criar as crianças? Da perspectiva bíblica, a criança não é um cidadão do Estado. Que o Estado tem que cuidar. Da perspectiva bíblica... Uma propriedade do Estado. Uma propriedade do Estado. Né? Então você tem aquele processo... Eu estava lendo um livro muito interessante que fala do... escrito pela Margaret Peters, que é sobre a questão de gênero, mas ela fala sobre essa mudança que vai acontecer no nosso século, né? Mas já vem lá desde o Rousseau, né? Do indivíduo cada vez mais separado da sua comunidade familiar, e cada vez se tornando um indivíduo cidadão. Né? Então, o Estado cada vez mais dominando, governando, e não é essa a perspectiva bíblica. Né? O Estado ele tem a sua importância, ele tem o seu papel, mas ele não pode assumir papel ou papéis que não lhe pertencem, ou reivindicar uma autoridade que não lhe pertence. Sensacional. Sensacional, né? E aí, de novo, né? A gente tem parâmetros claros e que muitas vezes a gente não percebe de cara, né? Como que nós delineamos eles para tomar boas decisões, e reforço, com as informações que nós temos. Né? Com as informações que nós temos, né? Nós somos responsáveis em interagir com elas, em buscar nos informar e responder biblicamente diante das decisões que nós temos no nosso contexto, né, de democracia, de você ir lá e assinalar lá o código que for, tecla confirma e descansar na soberania de Deus. Descansar na soberania de Deus, né? Sasha, eu estou lembrando aqui do C.S. Lewis, falando que Rousseau defendia a democracia porque ele achava que todo homem era bom, né? E C.S. Lewis vai dizer, olha, eu defendo a democracia em outras bases, né? Porque eu acho que todo homem é caído, ninguém tem direito de ter poder absoluto sobre o outro, né? Então, a democracia ela tem o seu valor nesse sentido, ela refreia ou impede alguém de assumir o poder absoluto sobre os demais.
Dilui o risco. Dilui o risco. Dilui o risco. Dilui o Não risco. põe os ovos O numa Churchill, cesta né? só. Né? O pessoal atribui ao Churchill a frase, né, que a Uhum. democracia é o pior sistema de governo tirando todos os outros. Né? Então, é o que a gente tem. A gente espera um monarca, né? No final a gente espera Jesus, Uhum. que vai ser rei sobre tudo e sobre todos, mas ele vai ser um rei perfeito. Enquanto a gente não tem esse rei perfeito, a democracia, ela consegue limitar e consegue impedir que um homem caído exerça poder absoluto sobre os demais. Sim, exato, né? Eu tava refletindo com o pessoal da Escola Vida no Evangelho agora há pouco, né? A passagem do Salmo 101, né? Aquele voto que provavelmente inaugurava o reinado de Davi. E ele diz, olha, eu vou cantar a bondade, a justiça do Senhor, né? E ele todo bem intencionado, ansiando pela presença de Deus. Aí eu vejo, né, e sou persuadido pela ligação que existe lá em 2 Samuel 6, em que existe esse anseio pela presença de Deus, da arca restaurada a Jerusalém, e ali marca o início do reinado de Davi, né? E é muito interessante porque ele faz um voto como um rei, e o voto dele envolvia esse movimento de santidade pessoal, e essa santidade pessoal agora influenciando a santidade do reino. E é fascinante como Davi inicia, tanto em 2 Samuel 8 quanto em 2 Samuel capítulo 9, cantando a justiça. É dito no texto que ele reinou com justiça, julgava com justiça, e ele aplica a bondade com a família de Saul, né? Jonatas, Mefibosete. Uhum. Então ele canta tanto justiça quanto bondade. Fascinante. Aí chega em 2 Samuel capítulo 11, parece que o autor de Samuel foi movido pelo mesmo espírito do Salmo 101, né? É impressionante, eu estou aqui usando ironia porque né, obviamente, mas a sequência do voto de Salmo 101 é violada na queda de Davi diante de Batseba, né? Eu não quero colocar coisa injusta diante dos meus olhos, ele viu Batseba, né? Ah, eu não quero ter parte com o perverso, essas coisas não vão me pegar, pegam ele, né? Então, Davi, o rei, segundo o coração de Deus, ele cai no seu voto e ele se torna incapaz de promover essa justiça para o reino. E o ponto é o seguinte, o rei que nós aguardamos, o governante que nós aguardamos, que nós ansiamos e que vemos muitas emoções afloradas, porque eu até vejo que as pessoas querem coisas legítimas, se cumpre de forma última em Jesus Cristo. E nós aguardamos esse reino, né? E nesse sentido é que nós olhamos com esperança, de que agora nós temos apenas alguns vislumbres, eu vejo que em alguns momentos o bem-estar social vai estar melhor do que outros. Eu acho que você colocou muito bem a questão de, com responsabilidade, votarmos para agradar a Deus no exercício de nossa consciência, sabendo que é Deus quem escolhe. Então o peso não está em escolher o novo governante. O peso está em exercer minha confiança no Senhor e a minha consciência de voto, à luz da palavra de Deus. Esse é o peso do cristão. Porque quem vai subir lá, aí entra a soberania ativa de Deus, na qual eu não tenho controle, e descanso. Porque ele vai cumprir os seus propósitos com isso, né? E pode ser, e aí eu vejo muitos cristãos agoniados, e eu acho que, honestamente, em parte, eu me encontro, a gente fica agoniado de se vai ter perseguição ou não. Perseguição é uma resposta à fidelidade. Não é inerente necessariamente a um sistema de governo, né? Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus Vão serão ser perseguidos. perseguidos. Ponto final, né? E Sasha, você está então, comentando vários pontos importantes aí. Quando a gente pensa nesse governo de Deus, né? Eu tive o privilégio de fechar a nossa exposição de Filipenses aqui no Instituto Palavra da Vida no Norte. E Filipenses 4:20, né, faz uma declaração que pode parecer corriqueira, quando Paulo diz assim: a nosso Deus e Pai pertence a glória para todo sempre. Amém. Quando Paulo reconhece que a Deus pertence a glória, que esse Deus glorioso era capaz, inclusive, de suprir todas as necessidades dos filipenses, no versículo 19, ele está escrevendo isso para pessoas que viviam numa colônia romana, que tinham plena cidadania, que tinham responsabilidades de representar o império e as leis do império, e viver as leis do império, mesmo distante da capital. Mas Paulo está dizendo para eles, olha, vocês estão debaixo de soberanos humanos, mas existe um Deus a quem pertence toda a glória, e a glória desse Deus não pode ser tirada por ninguém. Deus continua no trono, Deus continua reinando sobre tudo. Embora vocês sejam cidadãos romanos, vocês são, antes de tudo, cidadãos dos céus. Vocês devem cumprir bem a sua cidadania
terrena, mas devem colocar a sua esperança final em Deus, né? Havia uma expressão latina que descrevia os imperadores romanos como pater patria, né? O pai da pátria. Mas Paulo termina dizendo que ao nosso Deus e Pai pertence a glória para sempre, né? Ele é o nosso Pai supremo, ele é o Deus a quem nós rendemos a nossa glória, né? E a nossa devoção. E não a um rei humano ou a um governante humano no final das contas. E aí eu lembro de novo aqui do Salmo 146, porque o Salmo 146 fala assim, olha, não coloquem a confiança de vocês em meros mortais, que são incapazes de salvar. Coloquem a confiança de vocês em quem? No Deus de Jacó. Ele tem que ser o nosso refúgio. Então, quem que é o homem feliz? O homem feliz é aquele que coloca a sua confiança no Criador de céus e terra. Então, a nossa dependência última, a nossa esperança última, não está no governante humano. A nossa esperança última está no Deus homem Cristo Jesus, que há de trazer plena justiça sobre toda a terra no final. E o anseio que eu vejo da população hoje, né, é uma enorme oportunidade para que a gente simplesmente, né, promova essa proclamação do Evangelho, né, mostrando justamente isso, né, de que a nossa esperança tem que estar no Senhor, né? Tá bem avançada a nossa hora aqui, né? Mas eu quero, acho que a gente tem que chegar lá em 2 Timóteo 2. Desculpa, primeira, né? 1 Timóteo 2, isso, 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2, né? E é interessante a maneira como o apóstolo Paulo coloca, né? E chama os cristãos a orar, né? Presta atenção como isso é coerente com tudo aquilo, né? Você que está nos ouvindo, né? Com relação àquilo que o Tiago expôs sobre o papel do Estado, o que foi conferido ao Estado para promover e a forma como Paulo chama os cristãos a orar em 1 Timóteo capítulo 2, né? Versículos 1 e 2, né? Diz, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Né? Nós somos chamados a orar em favor dos nossos governantes, com um objetivo de bem-estar social, marcado por vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, como que você vai informar o seu voto e a sua consciência? Examinar pautas que promovem aquilo que nós somos chamados a orar. Eu sou chamado a orar isso, mas meu voto contradiz isso. Né? Eu sou chamado a orar isso, mas minha postura pública contradiz isso. Então, aqui entra também algo que eu até coloquei no final, né, do nosso tempo aqui. O voto não é laico, sua postura não é laica. Você cristão, que está tão esbarrofido, se é que existe esse termo aqui, eu fiz um neologismo aqui, né, mas acho que deu para explicar, né? Quanto alguém que não tem esperança no Senhor, né, cara, sua postura não é laica, né? Você precisa rever o que as suas emoções descontroladas estão dizendo sobre a sua fonte de confiança. E aí isso é um detector de idolatria, né? Quando eu peco porque não tenho algo, peco para ter algo, e aí eu vejo que o meu coração está descalibrado com essa confiança na soberania de Deus, no pleno exercício de uma consciência informada pela palavra e votando de acordo com o meu entendimento do que a Bíblia me informa, do que é a função do Estado, né? E a minha responsabilidade, né? Na certeza de que Deus é soberano. E aí eu vou votar de acordo com o que eu sou chamado a orar, né? Enfim, tem tantas outras pautas que a gente... Eu estou escolhendo um candidato que promove, né, uma vida com toda dignidade, né, ou com toda piedade e respeito. Né? Eu creio que quando o Paulo está pensando na piedade aqui, ele está pensando na liberdade religiosa. Né? O termo eusebeia, que vai ser usado aqui, tem essa conotação de devoção religiosa. Então, até mesmo a liberdade dos cristãos de servirem o seu Deus, adorarem o seu Deus, deveria ser papel da autoridade preservar essa liberdade. Sim. E aí entra o aspecto que você colocou, né? De que o nosso foco, e aí é um negócio que está sendo um enorme exercício, pelo menos para mim, né? De enxergar pautas mais do que os indivíduos. Né?
É uma pena, eu gostaria muito, né, de que... E aí entra de novo, Jesus Cristo, nosso governante perfeito, a justiça pessoal de Cristo vai promover justiça no reino todo, amém, glória a Deus. Mas, enquanto aguardamos isso, são as pautas que vão definir o dia a dia para essa vida de tranquilidade, mansidão, piedade e respeito. São as pautas, né? Sasha, Então, nossos olhos estão ali. eu só me lembrei de uma declaração muito interessante do Dr. Martin Lloyd Jones, no seu livro Puritanos, Origens e Sucessores. Ele tem um capítulo que ele fala sobre o cristão em épocas revolucionárias. E ele fala assim, o cristão precisa ter consciência de que a política é a arte do possível. Porque ele é cristão, ele vai lutar por aquilo que é melhor possível. E por entender as limitações da política, ele vai reconhecer que nem sempre ele vai viver a plenitude daquilo que é cristão dentro da sociedade. Né? Nem sempre a gente vai... Aliás, a gente não terá um governante perfeito. Né? Ele vai se contentar em viver no mundo caído, buscando o melhor possível para a comunidade em que ele está inserido, mas sabendo que ele nunca experimentará a perfeição da justiça de Cristo, porque isso só ocorrerá no final. Sensacional. Bom, cara, eu não sei se essa live vai cair daqui a pouco ou não, o pessoal diz que dá 1 hora ou não, né? Mas, agradecer muito o seu tempo, né, Thiago? De nos servir com todo o conhecimento que você adquiriu ao longo dos anos, né? Pensando essas coisas, né? Pessoal, eu espero que as nossas opiniões, que as nossas conclusões políticas sejam mais maduras hoje do que foram ontem. Eu espero que para a próxima rodada de eleição, que no amanhã nossas opiniões e as nossas convicções políticas estejam mais maduras que hoje. Então... bom, alguém está dizendo aqui que não vai cair, né? Para a gente continuar. Mas até certo ponto a gente cobriu bem a nossa pauta aqui, né? Mas apenas reforçando então, pessoal, né? Nós temos um referencial claro, o Deus Criador dos céus e da terra. Essa é uma realidade que anda de mãos dadas com o fato que ele tem autoridade sobre todas as coisas e detentor de todo o poder. Como detentor de todo o poder, ele confia o seu poder a diversas esferas, para que a vida seja possível na terra, refreando o mal e promovendo o bem. Quando falamos de refrear o mal e promovendo o bem, não falamos em aspectos redentivos, isso compete à proclamação do Evangelho, mas falamos justamente da humanidade tornar possível a vida na terra. Nós já tivemos um vislumbre do que é o mal desenfreado na terra e culminou no dilúvio. Hoje, o Senhor pôs uns freios para que a vida fosse possível e cumprisse os seus planos soberanos para a história. Seus planos soberanos para a história, que o seu nome seja glorificado, conhecido, honrado e glorificado. E assim vai ser com todas as nações por meio da proclamação do Evangelho. Até lá, todos os tempos e épocas, cristãos tiveram o desafio de viver uma vida agradável a Deus em testemunho de uma cidadania celestial na cidadania da terra. Você, crente em Cristo, precisa viver a sua cidadania celestial na sua cidadania terrena. Certo? E como você vai exercer isso? Não é separando o que você crê do que você vive. É incorporando o que você crê, é trazendo o que você crê para cada aspecto da sua vida. Não é? E um desses aspectos é política. Então nós vamos olhar as pautas, entender qual é a função do Estado à luz da Bíblia, enxergar essas pautas, entender qual dos dois em nossa avaliação, com as informações que temos em nossa limitação e com uma consciência informada pela palavra de Deus, mais se aproximam daquilo que o Senhor colocou que é o papel do Estado. Vote tranquilo e confie. Confie que Deus é soberano e os seus propósitos vão ser cumpridos. Com maracutaia, sem maracutaia, os propósitos deles são cumpridos. Se você está numa responsabilidade de lidar com as maracutaias, lide com justiça, firmeza e coragem. Se você está num papel em que você ensina sobre essas coisas, ensine sobre essas coisas, né? E assim a gente caminha. Eu não sei, Tiago, se você quer fazer suas palavras finais, considerações para o eleitor que está nos assistindo, faça agora. Não candidato Tiago, mas professor e pastor Tiago. Eu acho que você resumiu bem, Sasha. Vote de maneira consciente e com discernimento. Confie em Deus, sabendo que o resultado final
está debaixo da soberania dele. Ele vai estabelecer o nosso governante e a gente pode continuar confiando no governo supremo do Senhor, sabendo que nada e ninguém pode tirá-lo do trono. A gente tem que ter aquela visão de Apocalipse capítulo 4. Acima do mar de vidro, quem está reinando é o Senhor. Amém. E ele vai trazer a história a um final feliz de justiça e de paz plenas. Enquanto isso, a gente cumpre o nosso papel como cidadãos aqui na Terra, adorando a esse Deus e não a homens. Amém. E aí, Sacha, concluindo aqui uma palavra, esse livrinho aqui, sim, hebraico fala um pouco nosso. do seu livro. Esse aqui é o livro hebraico nosso de cada dia. Não é um livro de hebraico, de gramática hebraica, de exegese hebraica no sentido técnico, né? Ele é um livro que trabalha com 10 palavras importantes, 10 palavras hebraicas importantes, para a gente entender melhor a teologia do Antigo Testamento e aplicar para a nossa vida. Esse é um livro teológico devocional, ele tem vários elementos práticos. E a gente falou de duas palavras aqui que eu acho que são importantes. Primeira é a palavra avad, que é a palavra adorar, servir. A gente deve adorar somente a Deus. A segunda que está no livro aqui é a palavrinha shalom. Então, às vezes a gente tem de paz como aquele nosso conforto, aquela nossa tranquilidade, né? Enquanto o outro está lá sofrendo e padecendo. Mas a gente vai descobrir que shalom, no conceito bíblico, envolve uma harmonia plena entre Deus, seres humanos e a criação, que nós só experimentaremos de forma plena em Cristo Jesus. Então, se você quer entender um pouquinho mais aí esses dois dos termos que a gente conversou hoje, né? Que é o verbo adorar e o conceito de paz, eu incentivaria você a, quem sabe, adquirir esse livro e aprender um pouquinho mais sobre esses dois conceitos que são tão importantes na teologia do Antigo Testamento. Foi lançado nesse mês, mas hoje, nessa semana, a gente teve o lançamento aqui no IMPV. Ontem, a gente teve o editor da Ragnos aqui com a gente, o Aldo, conhecido do Sacha também, Davi Mar, que estava aqui conosco, né, que tem livro escrito com o Sacha, e fizemos o lançamento. E eu espero que esse livro possa edificar muitas vidas para a devoção e adoração exclusiva do nosso Deus. Tá. Agora, Tiago, esse não é o único livro que você já publicou. Não, certo? Eu tenho outro. Você tem um outro que eu alcance... tô... Opa, nossa, tô com a minha cara aqui na câmera, mas... Vai lá. É esse livrinho aqui, chamado Amizade, Cultivando o Companheirismo em Nossa Peregrinação. É um livro publicado pela editora Mundo Cristão, numa série chamada Curadoria Sementes, né? E esse livro, ele é bem focado mesmo no conceito de amizade. Eu percebi que faltavam livros que ajudassem os cristãos a pensar a amizade de uma perspectiva bíblica. Então, ele vai definir o que é amizade, vai nos ajudar a pensar os objetivos da amizade, o fundamento da amizade, e vai estabelecer o fundamento da amizade, a amizade de Jesus conosco, né? Ele é o amigo que dá a vida por nós. Então, a partir dessa perspectiva de João, capítulo 15, né, e desse amor de Jesus por nós como nosso melhor amigo, eu vou trabalhar o conceito de amizade ao longo das Escrituras e usar, inclusive, alguns exemplos históricos aí para a gente pensar um pouquinho esse tema. Tá? Então, quem tiver interesse, a Mundo Cristão tá vendendo, tá na segunda impressão. Né? Então, tem alguns livros ainda da segunda impressão para quem quiser adquirir. Legal demais. Muito bom. Tiago, ouviu um pouquinho mais do seu ministério. Artemis quer uma cópia do hebraico nosso, tá bom? Com certeza. Você faça uma dedicatória. Você sabe que esse livro é dedicado ao Carlos Oswaldo e ao professor Estevam Fischner. Né? O Carlos Oswaldo, então, você, por favor, mentor, tem que, com certeza, a Artemis vai ganhar uma cópia. E amanhã é aniversário, certo? Amanhã acho que é aniversário da Artemis. Opa. Então você faça uma dedicatória aí e mande para ela de presente. Olha. Com certeza. Cobrado ao vivo agora, hein, Thiago? Sensacional. Mas enfim, eu sei que tem mais projetos aí que o Thiago está trabalhando e que Deus abençoe ricamente o seu ministério de escrita. Essas coisas, elas perpetuam tanto, né? Influenciam tantas vidas. E eu espero que continue sendo assim na sua vida e no seu ministério, Tiago, tá bom? Amém, Sacha. Então... E muito obrigado pela confiança, pelo convite para participar aqui com você, desse bate-papo tão importante, de um tema tão central nos nossos dias. E louvo a Deus também pelo modo como Deus tem usado a sua vida para edificar tantas pessoas. Muita gente aqui no MPV fala, olha, quando eu estive com você lá em São José, olha, manda um abraço pro Sacha, porque as lives dele têm me edificado, tem me levado para mais perto do Senhor. Então, sou muito grato a Deus pela sua vida e pela sua amizade. Amém. Glória a Deus. Bom, segue o Tiago no Instagram. Você tem as informações dos livros lá no Instagram, correto?
Tem o da amizade e vou incluir também o do Hebraico Nosso. Então, as informações dos livros vão estar lá, tem gente perguntando onde conseguir, tem as distribuidoras aí online que você acha facilmente, ou no próprio site da editora, e assim nós vamos caminhando, nós vamos orar juntos agora pelo dia 30, o processo que a nossa nação está passando, e vamos orar de acordo com o que nós falamos agora, e aí nós vamos nos despedir e vamos descansar, certo? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo e esse papo. Obrigado que a tua palavra nos informa como pensar sobre cada aspecto da vida, inclusive política. Nós entendemos, ó Deus, que muitas pessoas e até mesmo irmãos chegam em conclusões diferentes, mas eu peço a Deus de que aquilo que nos une fique claro, cada vez mais intenso nas nossas igrejas aqui representadas, a fim, ó Deus, de que o testemunho do Evangelho fique claro num mundo confuso, hostil, num mundo desinformado, ó Deus, sobre o Senhor, sobre os papéis do Estado, papéis dos indivíduos, e pedimos, ó Deus, que o Senhor guie os nossos governantes em cada uma das esferas, executivo, legislativo, judiciário, a fim de vivermos a vida a qual nós somos chamados a orar, uma vida tranquila, mansa, com respeito, dignidade. E ainda que venham, ó Deus, provas, ainda que venham, ó Deus, rupturas sociais, ainda que venham aquilo que nós não sabemos, mas que pode nos provar, que sigamos confiante de que o Senhor segue no trono. Abençoe, ó Deus, a vida e o ministério do Tiago, que ele continue, ó Deus, usando seus dons e talentos para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Beleza? Tamo junto, Sacha. Deus Deus abençoe, abençoe. pessoal. Até. Tchau, tchau. Valeu.